Começou! Boa tarde pra você, porque começou Bendita Hora. Seja bem-vindo ao melhor programa da tarde brasileira. E ó, é o melhor programa porque hoje a gente tem o Dr. Júlio o tempo todo com a gente. Nossa conversa hoje vai ser sobre saúde. Você toma muito remédio, hein? Muito remédio. Remédio para pressão alta, remédio para diabetes, remédio blá, blá, blá. A gente vai falar desses remédios que a gente tem que tomar, claro, para toda a nossa vida, né? Remédios que a gente toma sempre. E a gente vai entrar na questão de muitos remédios, até da dipirona também, viu? O remédio que eu tenho, eu não gosto muito de dipirona não, doutor. É um remédio aí que é proibido em muitos países, viu? Muitos países, mas a gente vai conversar sobre isso. No segundo bloco, com o doutor Júlio também, a gente vai falar sobre medula espinhal. O doutor Júlio é um dos maiores neurocirurgiões do mundo, que sempre está com a gente aqui, a quem eu agradeço muito. E olha, a gente vai entender essa coisa do corpo conectado ao cérebro, né? Como que funciona tudo isso. Vai ser muito interessante. Prepare o seu café, fica com a gente aqui, se ajeite no sofá. Começou Bendita Hora. Para falar sobre isso, eu já falei, doutor Júlio, muito obrigado, doutor Júlio, está sempre com a gente aqui, obrigado. Doutor Júlio é uma referência na neurocirurgia. Doutor Júlio tem um dos maiores canais, o maior canal de neurocirurgia do mundo, Neurocirurgia BR, né? E eu sempre agradeço o senhor, porque é um trabalho maravilhoso que o senhor faz na internet, na televisão, para deixar a informação fundamentada. Isso é muito importante. Obrigado por isso, doutor. Obrigado. A gente vai falar sobre os tratamentos profiláticos. Sabe o que é isso? Quero que você acompanhe no VT e depois a gente vai conversar. Tratamento profilático é um conjunto de precauções que tem como objetivo evitar uma doença. Em alguns casos, essa precaução envolve a administração contínua de medicamentos. Porém, tomar remédio a longo prazo pode ser arriscado. Em primeiro lugar, a exposição prolongada a medicamentos pode aumentar a probabilidade de efeitos colaterais indesejados, que variam de leves a graves. Além disso, o uso crônico de medicamentos pode levar à resistência ou dependência, o que significa que o corpo pode responder menos ao tratamento original ou desenvolver uma necessidade crescente do medicamento para aumentar seu efeito. Diante dessas informações, surgem algumas questões. Quando é seguro manter um tratamento profilático? Qual o seu efeito para pessoas com doenças crônicas, como hipertensão ou diabetes? Para responder essa e outras perguntas, acompanhe o Bendita Hora. Doutor, eu acho que dúvida de muita gente está assistindo a gente aqui, deve tomar algum remédio sempre, né? Ou para diabetes, ou para pressão, ou para o... Eu começo... O remédio, tratamento profilático, o que é? Seria esses remédios que a gente toma de modo contínuo? Isso aí. São na verdade, padre, prevenção. Prevenção. Então, por exemplo, você tem a pressão alta, você não sente nada, mas você toma um remédio para aquela pressão subir, você não tem um AVC, não tem um infarto. Seu colesterol é alto, você não sente nada. O açúcar, então várias doenças acontecem isso. Na verdade, a gente não tem sintomas dessas doenças, mas elas existem. Elas existem, causam cronicamente um problema que pode levar até a morte. Doutor, cronicamente. Então, a gente pode chamar isso de tratamento crônico ou não? Isso. E, na verdade, padre, é confuso. Quando a gente entende a história, a gente consegue entender porque as pessoas têm muita dúvida. Para você ter ideia, a questão de medir a pressão é do início de 1907. É muito pouco tempo. É pouco tempo, né? Ninguém sabia a pressão antes. Ninguém sabia a pressão, não tinha um aparelho. Não tinha. Foi um médico que começou a analisar aquela questão dos batimentos. Por isso que o médico... Hoje já tem aparelho eletrônico, né? Que é até mais fácil. Ele ouve e vê o batimento. Além disso, os remédios são da década de 40. Remédio para controle de pressão. Antes não existia. Então, não tinha... A pessoa começou a medir a pressão, a aferir a pressão, mas não tinha o que fazer com ela alta ou baixa. Não sabia. Então, o que acontece? Quando a gente olha também, olhando pelo outro lado, a expectativa de vida da população na década de 40 era baixíssima. Era 40, 50 anos. Até um jornal que viralizou, né? Uma velhinha de 40 e poucos anos. É verdade. Então, na verdade, tudo isso melhorou a nossa qualidade de vida, mas trouxe um hábito que traz uma série de questionamentos, né? Eu recebo muito no canal que o senhor falou do YouTube, isso a pessoa é da indústria farmacêutica, é porque ganha dinheiro vendendo produto, né? Aí eu costumo tem muita teoria da conspiração em volta disso também, né? Muita teoria. O que é que a gente tem que usar? O bom senso. O que é o bom senso? Existem doenças que realmente elas não dão sintoma e já está comprovado cientificamente que elas podem matar.
Sei. Existe, mas não é uma coisa... Invenção. Ela existe. Ela existe. Você mede a pressão, tá lá alto. Você mede a glicose, tá lá. Tá lá alto. Só que o que acontece? Imagine você dá um remédio para alguém que não está sentindo nada. Quando você está com dor, você toma um remédio, todo mundo vai, né? E além disso, você dizer que esse remédio vai ter que ser usado durante toda a vida. Então, isso causou muito questionamento. E eu gosto de encaixar esse tema do remédio quando a gente fala da vacina, a mesma coisa. É verdade. Imagine que também é muito recente a questão da vacina, você aplicar um agente infeccioso, que antigamente era assim, no braço de alguém que não tem doença nenhuma para evitar que ela pegue a doença. Então, a varíola foi assim, né? Um paradoxo, É né? muito estranho, né? Tanto que teve revolta da vacina, tudo isso. Né? Só que o que acontece? Hoje em dia a gente tem um corpo de evidência científica que é o quê? Isso é feito desde a década de 40. Os remédios, a gente está dando esse exemplo, mas também o AS, que previne o AVC. A aspirina é uma coisa antiga, né? É dessa época também, década de 30, né? E junto com isso, o que é que aconteceu? A gente vive no mundo capitalista, gostando ou não gostando, né? As indústrias, elas fizeram o seguinte, opa, uma coisa dá certo, eu vou investir nesses estudos científicos, comparar dois grupos, se uma pessoa não tomar aspirina e outra tomar, quem vai ter mais AVC? Isso. Se uma pessoa controlar a pressão e outra não tomar, qual vai ser? E a ciência, a linguagem dela é isso, são os números. E começou a ver que, comparando dois grupos, o grupo que controlava a pressão morria menos. Morria menos. Morria menos. Então, eu falo assim, pressão, colesterol, o diabetes, né? A questão do AS que a gente falou, os remédios de convulsão, né? Que Sim, também que da década de 40, né? Todos esses, eles fizeram o quê? Revolucionar a medicina. Claro que... Aumentar a expectativa de Aumentou a vida. expectativa de vida. É uma coisa gritante que a gente percebe, né? Quem tem pressão alta e não controla, morre mais cedo, AVC, infarto. Eu não sei o senhor, mas minha história de familiar, só para o senhor ter ideia como isso é forte. Meus avós, todos morreram perto de 70 anos de idade. Olha, ninguém chegou, ninguém novos, passava, mas... 60 e poucos anos. Novos. Mesma doença, infarto, AVC e tal. Minha família agora, eu que sou neurocirurgião, minha irmã é anestesista e outra advogada. Todos hipertensos tomando remédio antes dos 40 anos de idade. Ou seja, tem um fator genético, né? Genético, é Minhas verdade. irmãs são magras, eu ainda estava gordinho, né? Mas assim, o fator genético e a raça negra, né? O negro tem uma incidência maior. E minha família negra. De pressão alta. Alta. Geneticamente, Olha, eu não sabia disso, olha que coisa. Só que é isso, a gente evoluiu como ser humano numa sociedade que a gente vivia há pouco tempo. Então, que nem, às vezes nem chegava a apresentar o sintoma ou o problema. Genes, tudo isso, né? É verdade. Então a gente começa a ver isso da pressão alta, colesterol e o açúcar, a gente começa a ver isso também relacionado ao câncer, que as pessoas falam assim, tá todo mundo tendo A câncer. indústria do câncer, não sei. Isso, é a mesma coisa, a gente está vivendo mais do que nunca. Então você percebe o seguinte, tem que ter medo de usar remédio, tá certíssimo, tem que ter medo. Então, Tem que ter medo. esse é o problema, porque o natural, o normal, não seria a gente tomar nenhum remédio. Isso. Seria se alimentar bem. Isso. Não seria tomar. Mas tem esses remédios que são inevitáveis. Inevitável. Tanto que quando brincam comigo, falam assim, o homem das cavernas, o homem antigamente não tomava nada. Eu vivia há quanto tempo? 20 anos. Então, assim, a gente tem que olhar racionalmente o seguinte, aí tem um outro lado da moeda. Qual o outro lado da moeda? Você tem pessoas, e eu brinco com o paciente, eu tenho um extremo, ou aquele que morre de medo de qualquer remédio, e o exagerado, que é remédio para tudo. Aí, hipocondríaco, né? E aí ele começa a tomar remédio para dor, sei que sua população tem muita terceira idade, sai tomando sem orientação qualquer médica, anti-inflamatório. que é gravíssimo anti-inflamatório. Anti-inflamatório não pode ser tomado durante muito tempo. Não pode. A gente está falando antes um pouquinho até de transplante. A principal causa de transplante é o paracetamol. É assustador. Você tá brincando. No mundo. As pessoas... Paracetamol é o Tilenol, esses remédios, A pessoa sai tomando. Ela está com dor, melhora a dor. Aí ela, pronto, acha que é como se fosse um remédio desse. Eu falo, não. Os anti-inflamatórios, os analgésicos, eles foram estudados para curto período. Não é para você ficar tomando todo dia. Agora, tem remédios que são usados para curto período. Agora, tem remédios específicos que podem ser usados a vida toda. Perfeito. E não é isento de risco. Entendi. Tudo tem risco. Às vezes o paciente fala, Júlio, eu preciso tomar remédio de pressão a vida inteira e não vai me dar problema. Eu fiz, negativo. Você vai ter que ter um acompanhamento médico, porque qualquer remédio é o quê? Uma droga. Como qualquer droga, no cálculo da gente, risco versus benefício, é melhor você tomar quando você tem a pressão alta e o médico vai controlar. Por exemplo, diurético. O que eu tomo é diurético. É chato, você vai fazer xixi mais vezes. Mais vezes, é verdade. Não tem jeito, né? Você tem que controlar. Por exemplo, eu reduzi meu peso, aí a pressão começou a cair um pouco, aí você tem que conversar para ver se vai reduzir a dose. E equalizar as doses também, né? Com certeza. E além disso, tudo que a gente toma, alimento e as drogas em especial, são metabolizados no fígado. Então, qualquer pessoa que toma remédio para pressão, o que quer que seja, tem que conversar com o médico. Precisa de ver a função do fígado, como é que estão meus rins, porque você toma aquele remédio, ele é metabolizado em algum local para ser excretado. E rim e fígado tem um papel muito importante. Então, sempre tem que pesar isso. Agora, claro que esses remédios de uso contínuo, eles são
feitos e são pensados para não sobrecarregar muito o organismo. Perfeito. Né? Perfeito. Eles não são um remédio que vai, de repente, ter uma ação muito grande sobre o fígado. O que acontece? Até a gente fazendo o paralelo da vacina, que a memória de todo mundo está bem recente, né? Você faz o seguinte, você faz um estudo com milhares de pessoas. E você começa a perceber que o ser humano ele tem um comportamento parecido. A gente chama isso de curva de normalidade. Então, a média das pessoas, elas conseguem resistir a uma dose de remédio que a gente diz, a dose máxima, a dose mínima para funcionar. Só que, claro que vão existir exceções. Então, tem pessoas que são mais sensíveis. O senhor deu o exemplo da dipirona. Tem gente que toma dipirona, passa mal, tem alergia à dipirona. Então, né? e tem gente que já tomou dipirona e já ficou teve choque anafilático. Pode acontecer, né? A vacina, que é o que a gente está debatendo, para o senhor ter ideia, foi mais dose aplicada de vacina do que habitantes na Terra. Foram bilhões de doses aplicadas da vacina. Claro que teve reação adversa, teve gente... Algum momento tem que ter, alguma coisa tem. Risco existe, só que, como tudo na ciência, a gente faz o cálculo risco versus benefício e vão ter pessoas que nessa curva de normalidade vão estar ali na exceção. Por isso que é importante o profissional de saúde para você avaliar. Então, isso que é do profissional de saúde. Essa coisa de trocar de médico também durante um tratamento é muito complicado, não é? É muito complicado. Porque você está fazendo ou pressão alta, diabetes, aí você troca de médico no meio. E aí começa todo um processo do início. Do início. É bem comum isso. E ainda tem o seguinte, assim, a gente está falando de relação médico-paciente, às vezes é difícil. O padre, o senhor deve ter também muito isso, né? Às vezes você tem profissionais que são ultra competentes, mas não gera tanta empatia nas pessoas, mas ele é competente. Aí eu, às vezes, encaminho para o profissional e falo assim, você não quer um amigo, não, você quer um médico. Eu sou simpático, mas ele é melhor do que eu nisso, né? Então, assim, você tem que ter o bom senso do seguinte, tem que ter um profissional te acompanhando. Às vezes, o fator que você não gostou, troca, não tem problema nenhum, você vai ser um acompanhamento a longo prazo, mas não pode ficar sem ninguém. Porque às vezes o paciente, ele vai e aí ele mistura a falta de empatia ou porque ele não gostou do profissional, como se o tratamento tivesse errado. E para os remédios de pressão é o mais comum da gente ver, pressão, açúcar... Agora, essa coisa nós temos vários medicamentos para pressão, para diabetes, tem vários medicamentos. Existe também essa necessidade, num tratamento profilático dessa forma, haver a troca de medicamentos por causa desse negócio do corpo, às vezes, ele, de repente, se acostumar e tal, aquela coisa ou não? Às vezes existe. O que é que vai acontecer? Por exemplo, eu estava dando exemplo da minha pressão. Você começa a tomar o remédio e não sabe como o corpo vai agir. Controlar a pressão, ótimo, você mantém. Pressão é uma coisa boa porque os remédios que funcionam, você pode ter muito ou menos dinheiro, são baratos, simples, você pega no posto, né? É grátis até. Então, você consegue muitas medicações. Por outro lado... Tem paciente que, como deu meu exemplo, eu perdi peso, mudou meu corpo. Né? Então, a dose teve que diminuir. Ou então, você ganhou peso, você envelheceu. Então, esse acompanhamento próximo é muito importante. E, além disso, padre, tem as outras coisas que a gente sabe também, que é o seguinte, nada disso vai substituir os hábitos saudáveis. Não exclui. Comer bem, se alimentar bem. Dormir, o senhor tem até a Trindade. Santíssima Trindade. Você que falou, dormir bem, comer bem e exercício. E exercício, do cérebro e do corpo. Do cérebro e do corpo. Aqui, gente, muito interessante. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você tem dor ou febre, você toma o quê? Tem um VT pra gente ver, né? Vamos ver. A dipirona é um medicamento que auxilia no alívio da febre e da dor e é amplamente utilizado em diversos países. No Brasil, é comercializado há muitos anos como um medicamento de venda livre. Porém, em lugares como os Estados Unidos e uma parcela da União Europeia, esse remédio está proibido há décadas. A proibição da dipirona nesses locais ocorreu por causa de um possível efeito colateral grave da medicação, a agranulocitose, uma alteração no sangue e potencialmente fatal, marcada pela queda na quantidade de alguns tipos de células de defesa. A dipirona estava amplamente disponível em boa parte do mundo até meados dos anos 1960 e 1970, quando começaram a surgir os primeiros estudos que criaram alertas sobre o risco de agranulocitose. A partir de algumas evidências reveladas nesses estudos, a Agência Regulatória dos Estados Unidos decidiu que a dipirona deveria ser retirada do mercado americano em 1977. Pouco depois, outros países tomaram a mesma resolução, como foi o caso da Austrália, do Japão, do Reino Unido e de partes da União Europeia. Só sobrou a gente aqui no Brasil tomando Novalgina, né? O nome porque a gente fala de pirona, mas a gente tem que
muita gente não vai saber. tem que falar no Novalgina. comercial, pode Novalgina. falar, Acho que Melhoral era de pirona. Antigamente é. Melhoral era de... Nem existe Melhoral, existe? Isso é muito remédio que tem vários nomes comerciais, até difícil de acompanhar. Então, eu quero comentar sobre isso, porque eu tenho uma restrição enorme com dipirona, não tomo dipirona de jeito nenhum. Já tomei muito. Eu cresci à base de dipirona. Febre lá em casa é nas gotas de Novalgina. Mas hoje eu tenho essa restrição. Você vai tomar café. Vamos lá, vamos começar. O doutor está muito magro. Ó, doutor, olha... Minha esposa fica chateada que quando a pessoa diz que eu emagreci, eu já falo assim, mas foi com remédio. É verdade. Gente, esse café aqui deu errado aqui, ó. Esse café, olha aqui que o café que estava aqui. Tava saindo para alguém colocou o bule embaixo aqui, ó, e ficou torto. Foi você? O Thiago, você não sabe fazer café, não? Saiu tudo aqui, ó, do lado aqui, ó. Doutor, eu não tô confiando muito nesse café, não. Não tá muito católico esse café, não. Pera aí, você toma sem açúcar, né? Olha lá, ele deixou mais ou menos, o negócio começou a pingar e foi pro lado aqui, ó. Negação. Doutor, agranulocitose. Isso, é. Que é o que a dipirona pode causar. Não é só o seu, não, porque eu tenho um paciente que mora nos Estados Unidos e Europa, eles voltam assustados. Juro, você passou um remédio, quando eu fui lá, nem vende. Diz que é proibido, né? Aí só pra gente entender. Eu até brinco com o paciente assim, quanto mais informação a gente tem até um provérbio que fala isso, né? Quanto maior o conhecimento, maior o sofrimento. É verdade, né? É verdade. Então, o que acontece, né? Quando a gente pensa, a dipirona, na década de 70, houve um estudo que mostrou alguns casos de agranulocitose. O que é isso? A medula para de funcionar direito. Nossa. Então, são casos graves. Só que são raríssimos esses casos. Sei. Só que o que acontece? Estados Unidos e Europa, eles têm grandes indústrias. Eu faço até o paralelo do paciente com a vacina. Nos Estados Unidos ele tem a Pfizer, ele tem outra, ele só tomou a vacina da Pfizer. Aí o brasileiro fica com medo. Oxe, por que eles não tomam a da China? Por que eles não tomam a AstraZeneca? Né? Porque eles têm uma indústria. A mesma coisa, os Estados Unidos e Europa, eles têm indústria que faz o paracetamol, que faz ibuprofeno. Então, eles usam esses dois e resolveu o problema deles. De dor, de analgésico é isso. Analgésico é antitérmico. Isso. Então, eles têm a patente, o dinheiro fica por lá mesmo rodando e pronto. Resolveram. E são excelentes remédios. Quando a gente olha aqui para o Brasil, a dipirona é fantástica. Eu sei que o senhor não gosta, mas assim, é um remédio fantástico. Ele funciona muito bem. A gente vê pouquíssimos efeitos colaterais. É um dos remédios mais baratos que a gente tem de consumo, né? E funcionou para a gente. Então, assim, do ponto de vista científico, não há erro nenhum se prescrever. Tanto que eles não revisitaram. Não tem um novo FDA, reanalisou a dipirona na década de 90. Continua com a mesma resolução de 1970. O que eles falaram? Para que se a gente tem outros remédios que... Eu até entendo, é que nem da vacina. O pessoal fala assim, por que a FDA não aprovou a Coronavac, não aprovou a AstraZeneca? Ela tem a Pfizer. Ela tem. Então, ela nem chegou a analisar para dizer que vai ser usado ou não vai ser usado. Então, não tem argumento. O que eles fazem é o seguinte, eu tenho uma indústria que provê aquilo e pronto. Então, eu até brinco com o paciente, eu falo que saúde não devia ter dinheiro, né? Devia ser que nem a coisa assim, mas assim, existe. Então, quando existe, a gente tem que entender como funciona. Até brinco com o paciente que vai operar, né? Eu falo assim, ó, você paga uma consulta, eu ganho 20 vezes mais se te operar. Dá até medo, né, o paciente. Mas é verdade, né? Então, sempre tem um fator financeiro. O remédio é a mesma coisa. Você tem que ter o cuidado seguinte. É a mesma coisa que acontece com similar, remédio de marca e remédio genérico, né? O pessoal fala, meu Deus, genérico. É mais caro, como é que não é melhor? Por que não é? Né? O que acontece é o seguinte, o remédio de marca foi aquele que a gente falou, na década de 40 surgiu o remédio de pressão. Ele patenteou. Então, ele fez um estudo originário que comprovou que aquele remédio funciona. Então, para a pessoa investir e tirar esse lucro daquele investimento cobra mais caro. Ele cobra mais caro, ele tem um tempo de patente. Então, aquele remédio foi feito só pelaquela farmacêutica por 10, 15 anos. Depois de um tempo, quebra a patente. Aí os outros, eles não precisam fazer o estudo originário, tudo isso. Então, ele vai gastar para fazer. Não vai gastar aquilo. Só que não é igual. Cientificamente, você pode dizer que os dois funcionam. Então, vira e mexe no nosso dia a dia médico. Eu tenho um paciente, Júlio, eu tomava o remédio de convulsão, eu estava otimamente controlado, eu passei a tomar do posto e eu tive crise. Eu fiz volta para o anterior. Porque a gente não consegue dizer que eles são iguais. Do ponto de vista científico, eles funcionam semelhante em análise de grupo, análise de sangue. Mas se uma pessoa individualmente notou... Ela está mostrando para você que não está funcionando. Que não está funcionando. Então, a forma de produção. Tem alguns detalhezinhos, né, que não... Que se perde ao longo do caminho. O doutor, só uma sugestão sobre essa indústria farmacêutica. Está passando na Netflix a queda da Casa Usher. Vocês assistiram, não? É fantástico, uma série, é baseado num conto do Edgar Allan Poe,
E ele fala essa coisa da indústria, claro, é ficção, mas da voracidade da indústria farmacêutica. As maiores indústrias do mundo, depois da automobilística e a bélica, né? Que a gente está vendo guerra aí, a indústria farmacêutica. E aí eles trabalham até com uma coisa, o americano tem muito medo dos opioides, né? Então é um comprimido chamado Ligodone que tira a dor, é um opioide que não vicia, mas na verdade ele vicia. É interessante para assistir a série. Eu falo todo paciente aí, quando a gente lida com o ser humano, essa noção de bem e mal da gente, né? A gente tem que ter um meio termo, né? Então a indústria farmacêutica, ela revolucionou um monte de tratamento. Óbvio, como qualquer empresa, ela quer o lucro, né? Então ela quer vender para ganhar mais dinheiro. E aí você, como médico, você tem que ser neutro para fazer esse meio termo. Então os pacientes que eu passo a receita, eu boto, hoje em dia até o conselho obriga a gente a botar o nome genérico do remédio. Ah, entendi. Vira e mexe, é tão forte na nossa cabeça que às vezes me pego botando outro, né? Porque ele ficou décadas sendo usado, mais de 10 anos usado. Então pode passar o nome comercial e o genérico. Isso. E conversar com o paciente se detalhe. Igual não é. Você vai observar. Então tem um paciente que, não, o senhor falou, não uso dipirona. Não usem. Tem outros remédios. Tá com medo, não tem porquê. Doutor, só a última pergunta. O doutor vai ficar com a gente aqui, mas eu tenho... Esses remédios... A gente tem muito medo dos remédios causarem dependência. Tanto é que muita gente fala assim, eu vou ficar viciado. Muita gente acha que remédio de depressão vicia, causa dependência e tal. Esses remédios profiláticos, de depressão, diabetes, isso não causa dependência? Não causa dependência. O que acontece a dependência é o quê? Não, é no corpo mesmo. O que acontece? Você toma um remédio que às vezes ele é vasodilatador. Tá. Então seu vaso vai se acostumar com aquilo. Se você parar ele de uma vez, vai aumentar a pressão muito subitamente. Então tem muitos remédios que a gente fala, mesmo que o médico pense em tirar porque você não precisa mais, ele vai tirar lentamente. Então não é que vicie. Já existem alguns remédios que da minha área, a maioria, que mexem no cérebro da gente, que ele tem 2 efeitos, que é o que mais preocupa. Tolerância e dependência. Qual o clássico disso? Os benzodiazepínicos. Diazepam, Rivotril, né? Então, o que acontece? Já existe outra classe do remédio, por isso que a receita é curioso, né? Quando o médico faz a receita e retém a receita, que são aqueles tarja vermelha, né? Tem um que você tem que fazer uma receita específica. Preta. Que é o tarja preta, que aí você faz a receita azul ou amarela. Porque são todos esses remédios que têm esse risco de criar dependência e intolerância. Tá. E uma confusão, desculpe, só não, eu quero que você fale tudo que é importante para as pessoas. Uma confusão que as pessoas fazem é o seguinte, existe remédio antidepressivo e os remédios, 10% da população tem transtorno de ansiedade. O que acontece? O paciente tem muito medo. E ele começa a tomar um remédio e se sente bem. Aí ele fala, estou dependente. Aí eu vou parar. Aí ele para de tomar o remédio e volta o sintoma da doença. E ele fica culpando o remédio. Eu fiz, Ele já estava antes de tomar. Ele já estava antes. Então, antes de tomar o remédio, ele já estava mal. Muito complicado. Vou dar um exemplo para o senhor que mais a gente ouve com o homem. É impotência. Eu comecei um remédio de depressão e tal. Mas qual é o sintoma de depressão? Um deles, às vezes, é perda do libido. Perda do libido. Então, a pessoa começa a melhorar, aí aquilo começa a incomodar ela. Então, às vezes é difícil para a gente médico ter que conversar bem, por quê? Sem dúvida nenhuma, droga é droga. Então, eu acho que ter o receio é bom. É bom você ter o receio. Você está botando uma coisa no seu corpo todo dia, como é que aquilo vai agir, né? Mas número 2 é conversar francamente com o médico, porque às vezes a gente troca de um remédio para o outro, mesmo que no fundo você ache que tem, por exemplo, o senhor falou da dipirona. Se eu der dipirona para o senhor vai passar mal. Eu vou. Porque você está tão preocupado. Eu já tomo, pensando assim, vou ter um choque na final. Doutor, a questão só mais um pouquinho. Doutor, a questão porque o pessoal tem muito medo das questões dos remédios psiquiátricos e tem medo de causar dependência, aquela coisa toda. Muitas vezes um tratamento de depressão ou tratamentos psiquiátricos, esquizofrenia e tal, a pessoa precisa tomar a vida toda remédio. Às vezes é curioso, o senhor deu o exemplo da depressão. A depressão tem uma taxa de retorno muito forte. Então, às vezes o paciente trata, ele já tem um diagnóstico, vai ficar anos bem, aí tem um gatilho, perdeu um filho, perdeu aí volta, aí você tem que voltar ao tratamento. E tem pessoas que começam a recorrer que às vezes o médico vai optar por tomar por muito tempo, até o resto da vida. Então, isso não significa que... Eu acho interessante você falar. Não é que causa dependência, é que você sente bem, você, sem ele, você vai voltar. E o risco maior, padre, só pra gente, são as drogas que as pessoas têm usado muito de forma errada. O Venvance, que diz, deixa o cérebro mais ativo. É para transtorno de déficit de atenção. Mas as pessoas viram que mesmo que não tem doença, fica mais concentrado e estão usando para concurso. O executivo tem usado muito. Você tá brincando. Tem que ter um cuidado muito grande. Porque deixa mais a... E a outra para potência sexual. Os homens têm usado muito os Viagras, tudo isso, e cria dependência mais psicológica. Mais psicológica do que... É jovem, de 20 e poucos anos. Não,
Não, tem gente usando para disfunção erétil, gente que. Garoto, coisa que. É um dos mais vendidos do Brasil. Os remédios mais vendidos do Brasil. E é um vasodilatador potentíssimo. Vasodilatador, é. Que pode matar a pessoa de coração. Pode. Eu falo pro jovem assim, um jovem tem um coração muito bom, é muito mais raro acontecer isso. Mas imagina uma dependência psicológica que pro resto da vida ele vai ter que tomar medicação. Não, e aí que causa essa dependência psicológica, porque ele fala assim, eu só vou conseguir ter ereção se tomar. Isso. E muda o desempenho. Então ele cria aquela dependência. A mesma coisa dos remédios dos concurseiros. Eles começam a usar o remédio e cria aquela dependência também, porque ela age no remédio cérebro. que o pessoal usa e abusa, Ritalina. O Venvance é o mais moderno, eles agora passaram para isso, mas tem que ter muito cuidado. Como chama o Ritalina? Concerta, né? É um monte de marca. Um monte de coisa. Olha, o Dr. Júlio é espetacular, meu Deus do céu. A gente vai pro intervalo, a gente vai falar outra coisa, não tem nada a ver com isso que a gente estava falando aqui. A gente vai falar sobre... O que mesmo a gente vai falar, doutor? Lesão da medula. Lesão da medula. Ah, lesão da medula. Eu acho muito importante a gente falar, né? E ó, rapidinho a gente volta. Vamos...